Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. Porque a verdade nua e crua é que entrou água no navio. Só tem possibilidade da gente acabar com a miséria do mundo se a distribuição de renda for concomitante com o crescimento. Lula foi recebido nesta segunda-feira em Roma pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. Segundo ele, a atual crise financeira constitui uma extraordinária oportunidade para que se possa refletir sobre os erros e para que seja criada uma nova ordem mundial. Lula ainda expressou apoio à proposta da Itália de ampliar o G8, o grupo formado pelos 7 países mais industrializados, mais a Rússia, para que nações emergentes como o Brasil sejam incluídas. A urgência dos líderes europeus e dos Estados Unidos para resolver a crise. O presidente George Bush reforçou que será preciso paciência para lidar com os problemas na economia. Levará tempo para consertar tudo, disse ele. Para o presidente da França, Nicolas Sarkozy, não será possível continuar seguindo as mesmas regras, porque elas vão provocar os mesmos problemas e os mesmos desastres. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, defendeu mudanças radicais. Os desafios não têm precedentes. É preciso criar uma nova ordem global financeira. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. Isso envolve o maior corte de juros da história, o maior estímulo fiscal, o maior investimento de recursos da história das instituições internacionais. Um total de 5 trilhões de dólares vai ser injetado na economia mundial até o fim de 2010, incluindo 1 trilhão de dólares do Fundo Monetário Internacional. Cifras altíssimas que os países e instituições internacionais vão ceder para combater a crise. O G20 definiu outras medidas para estabilizar o sistema financeiro, como o fim de paraísos fiscais, regulamentação mais rígida de bancos e empresas e novas regras para pagamento de bônus a executivos. Vamos implementar novas regras de pagamento de bônus em todo o mundo. Não haverá mais recompensa para o fracasso. Os líderes do G20 desembarcaram em Londres divididos, mas o resultado final da reunião foi motivo de comemoração para todos. Isto é mais do que podíamos esperar. Sabemos que sozinhos não podemos fazer nada. Para criar novas regras, para criar uma nova base do sistema, temos que nos unir. Foi isso que fizemos. As instituições que estão no centro da crise também manifestaram apoio às decisões do grupo. As bolsas de todo o mundo fecharam em alta, dando sinal de que, por enquanto, a confiança voltou. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países.
Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério do direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária patrocinada pelo governo Lula. Desta vez o disfarce é uma política nacional de cultura, mas o objetivo, claro, é intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano gerado no coração deste governo, de onde tem saído uma hostilidade marcadamente ideológica aos alicerces de uma sociedade aberta. Desde o mais elementar sentido de propriedade, no campo ou na cidade, até a fundamental liberdade de expressão. As bizonhas atitudes do presidente Lula, ora dizendo que não leu o que assinou, ora desconversando e fazendo piadas com coisa séria, são atitudes que desrespeitam a sociedade. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a Constituição de um país. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Dilma Rousseff na última capa da Newsweek, a segunda maior revista semanal americana. Dilma no Financial Times, o respeitado jornal inglês sobre economia. Dilma na lista da Forbes, entre as 3 mulheres mais poderosas do mundo. Dilma é o retrato da nova ordem mundial, em que países em desenvolvimento como o Brasil desempenham um papel estratégico, inclusive socorrendo financeiramente economias do velho mundo como as de Espanha e Itália. Na nova cena, Dilma é protagonista e das mais influentes. Bom, Padre Paulo, essa notícia é que está fazendo um barulho violento, né? O que se pode falar disso, Padre Paulo? Olha, infelizmente o que nós vemos é que essa realidade não está só dentro de um partido. Isso contaminou todos os partidos e toda a classe política. Essa mentalidade, porque todos esses itens que estão aí e que são condenados pela igreja, não somente pela igreja católica, condenados por qualquer cristão,
qualquer cristão. Até qualquer pessoa de boa vontade. Né? Qualquer pessoa de boa vontade também. Né? Tudo isso daí está dentro de um projeto, né? Que são pontos que são colocados pela ONU, né? Esse pessoal globalista que quer o governo mundial, etc. e tal. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo na prática o governo mundial já em ato. Ele não acontece, ele não está aí juridicamente, mas de fato o pessoal da ONU diz, e o pessoal aqui no Brasil bate continência e diz, sim senhor, vamos pôr em prática. Ah, mas o povo não quer, não tem problema, nós vamos pôr em prática. Sim senhor, é isso mesmo, meu senhor, é isso mesmo, nós vamos obedecer. É isso que eles estão fazendo. Ou seja, de onde vêm essas ideias cavilosas? De onde é que vêm essas ideias de colocar, né, casamento homossexual, aborto e todo tipo de coisa que o povo brasileiro não quer? O povo não quer. O povo não quer. Mas os políticos mesmo assim. Por quê? Porque existe um lobby, um forte lobby internacional e não é o pessoal, não é, o negócio aqui não é capitalistas. Não é? Ah, é o capitalismo mais uma vez. Não. Isso daí é o anticristianismo, entendeu? De gente que quer fazer um governo controlador mundial, e aí estão caminhando para isso. Vamos reunindo em blocos. Se você pega, por exemplo, também o perfil do senhor Obama, né? O Obama, ele é capaz de assinar isso daqui na hora. Se ele pudesse aplicar isso nos Estados Unidos, ele assinava na hora. Na hora. Para os Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma unanimidade. Os governantes, nossos governantes, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro, eles estão numa sinfonia desastrosa, não é? Todos voltados para uma sociedade ditatorial e anticristã. Mas quando abrimos o plano para começar a estudá-lo, e evidentemente que é nosso dever estudá-lo de ponta a ponta, vamos encontrar coisas como essa na página 99. Reconhecer e incluir nos sistemas de informação de serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Se eu bem me lembro, a configuração familiar é o artigo 226 da Constituição da República, que diz claramente que a entidade familiar é a união entre homem e mulher, entre mulher e homem, e não o que está aqui. E esse linguajar desconstrução da heteronormatividade, esse linguajar circunvolutivo, pernóstico, ininteligível para o cidadão comum, na verdade quer dizer tentativa de impor a destruição do direito de educar as crianças de acordo com sua identidade biológica. Menina como menina, menino como menino. Isso não querendo dizer desigualdade alguma, mas educação integral, educação igualitária, para que ambos convivam e tenham os mesmos direitos na sociedade brasileira. E depois, folheando várias páginas deste plano de direitos humanos, nós vamos encontrar aborto, 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 direito de aborto, aborto amplo, geral e restrito, política de aborto do governo brasileiro, sob a alegação de que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Então, senhoras e senhores, ele não é um plano de direitos humanos. Ele deve ser denunciado. Ele é exatamente o contrário do que se propõe. É mais do que uma intervenção do governo. É uma intervenção absolutamente antidemocrática e contra as liberdades fundamentais. O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do Exército têm 50 anos. Eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo. O MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo.
Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfim, uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha acolá e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. E dizer também que a Dilma Rousseff, que agora está se intitulando aí como a mulher que não aceita sigilos em processos que violem direitos humanos, dizer o seguinte: abra o processo, manda o Grinhal para o exterior, para Cuba se reciclar e reabra o processo de Celso Daniel, que foi sequestrado, torturado e executado lá em Santo André pelo bando do PT que roubava a prefeitura daquele município. Então, Dilma Rousseff, fala tanto em abrir arquivo de ditadura, eu vou começar abrindo aqui uma parte do teu arquivo. Dilma Rousseff, só em 68, assalto ao Banespa, planejamento do assassinato do capitão americano Chandler, assalto à Casa de Armas de Ana em São Paulo, assalto ao Banco Mercantil em São Paulo. Em 69, assalto ao quarto RI, Quitaúna, Osasco, assalto à casa do governador Ademar de Barros, junto com o Carlos Mink, seu colega de ministério agora, assalto ao quartel da Força Pública em Barro Branco. E tem mais coisa, vamos abrir os arquivos, Dilma. Essa ficha aqui tem que ser, né, está na frente do seu plano de governo para 2011. Obama pediu o fim da tirania, da violência na Síria, no Iêmen, onde o presidente Ali Abdullah Saleh deu um chega pra lá ao defender que uma transição deve ser negociada internamente e não sob pressão internacional. E mais uma vez o Brasil foi citado, junto com a Índia e a China, como países que representam, do ponto de vista econômico, a nova ordem mundial. Barack Obama deu as boas-vindas a esse crescimento, mas deixou claro que isso não significa o declínio da liderança dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Muito pelo contrário. A programação existe para manter você na frente da TV, que é para te entreter, que é para você não ver que o programado é você. Oi, vai. Onde você arrumou essas paradas, hein? Eu peguei no acervo da faculdade. Eu falei que ia fazer um curta-metragem sobre os conflitos do Oriente à luz da nova ordem mundial pós 11 de setembro. E esse papo colou? Eles só estrearam um pouco a roupa de odalisca, né? A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pelo order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom, and the rule of law. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order, can emerge. Now we can see a new world
coming into view. A world in which there is a very real prospect of a new world order. This is Sky News with Paula Middlehurst. Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. The view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. There's a lot more to the blood relations between Vice President Dick Cheney and Barack Obama, but did you know that the Vice President and the President are also related, and that Cheney's cousin, Obama, is also Mr. Bush's 11th cousin and the 9th cousin of actor Brad Pitt. It is a crazy family tree. Check it out today at CBS13.com. Now that we know Vice President Dick Cheney and Senator Barack Obama are distant cousins, the New York Post decided to check into the genealogy of President Bush, and his family tree has people talking. Early Show national correspondent Tracy Smith has the story of George W. Bush's many relations. My honor to bring to you the 41st president, a great dad, George H.W. Bush. We all know his father, but what about his cousins? Check out this family tree, done with research by Ancestry.com. What would you say if I told you he's related to all of those people? That you're wrong. Oh, no, I'm not. Let me take you through this, branch by branch. The 101st Airborne Division, Air Assault. Vice President Dick Cheney, the man who's only a heartbeat away from the presidency, is actually a blood relation. He's President Bush's 9th cousin once removed. Cheney's cousin Barack Obama is also Bush's 11th cousin and the 9th cousin of Brad Pitt. But we're only just getting started. President Lincoln was President Bush's 7th cousin 5 times removed, and Bush shared more than just a ballot with John Kerry. That's right, they're 9th cousins twice removed. Really? What do you think of that? Yeah, they have the same chin. There's also royalty in the Bush bloodline. Princess Diana was Bush's 11th cousin twice removed. And then there's this bombshell. Happy birthday, Mr. President. Sure, she may have been singing to JFK, but what about GWB? He is, after all, her 9th cousin 3 times removed. He's also related to Playboy founder Hugh Hefner, even Pocahontas, and Vlad the Impaler. Trace the family tree far enough, and you get Madonna, Celine Dion, and Tom Hanks. My mom always said life was like a box of chocolates. After all, genealogy can sometimes be like a box of chocolates. You never know who you're going to get.